Cara, tudo bem? Bom, eu vou explicar resumidamente sobre a história da Rússia e também sobre o Putin, se ele é de direita ou se ele é da esquerda, se ele é comunista, socialista, capitalista, e sobre a Eurásia, o que que é a Eurásia e como surgiu e o que eles acreditam, qual é o objetivo deles. Bom, eu gostaria de explicar sobre a história da Rússia, mas como vocês sabem, meu canal ele é simples, então eu vou ter que dar um resumo sobre a história russa. Existem muitos canais, existem muitos vídeos no YouTube que podem explicar como a Rússia surgiu e tal. Mas eu quero dizer que antes da União Soviética existiu o Império Russo, que era um império muito grande, muito poderoso e estava em plena expansão. Tanto que o Império Russo eles estavam a ponto de conquistar a Turquia, o Império Otomano, e a Pérsia, que hoje é o Irã. Eles estavam em expansão. Aí teve a Revolução Comunista e eles tiveram que parar, né? Mas, então, a União Soviética, ela herdou o poder militar, o poder econômico e, de certa forma, até o espaço geográfico desse império, que é o Império Russo, ok? Como vocês sabem, né, não preciso explicar, teve a queda da União Soviética, né? A União Soviética caiu de podre, né? O comunismo destruiu. Eles se autodestruíram pelo comunismo, né? E com a queda da União Soviética foi algo muito humilhante, porque o povo russo e os povos da União Soviética eles foram humilhados, né? Antes o Estado dava tudo para eles, agora eles tinham que correr atrás das coisas dele. Então, crime aumentou, prostituição aumentou, miséria aumentou. Então o povo foi humilhado. E o povo russo ele viu a queda da União Soviética como um castigo de Deus, porque eles se afastaram de Deus, eles começaram a acreditar na ideologia de Marx, né, do ateísmo. Então o que acontece? O que aconteceu é que no último censo da Rússia, apenas 5% dos russos se declaravam ateus. E no penúltimo censo, 13% dos russos se declaravam ateus. Então você vê que o povo russo ele começou a voltar às raízes cristãs, começou a voltar, a igreja russa começou a ter cada vez mais influência, força, tanto que na Rússia, o segundo homem mais influente da Rússia depois do Putin é o Papa da Igreja Ortodoxa, entendeu? Mas existe um porém. O russo não vê a União Soviética apenas com maus olhos. Eles também vê os pontos positivos da União Soviética. Como assim? Bom, na época da União Soviética, como vocês sabem, todo russo perdeu um avô, um bisavô na guerra. Então foi... Imagina que o seu avô é, sei lá, comunista e ele morreu na Segunda Guerra Mundial protegendo seu país dos nazistas. Então, apesar de o comunismo ter sido uma desgraça e a União Soviética foi um fracasso, poxa, meu avô morreu, cara. Você não consegue odiar tanto assim a União Soviética, entendeu? Porque muitas pessoas pagaram alto preço para se defender dos nazistas, entendeu? E outra coisa também, na União Soviética, não era um povo, uma etnia russo, né, os russos, dominando as demais. E não era a igreja ortodoxa, católica, dominando as demais. Porque na União Soviética tinha vários povos, tinha várias etnias e também tinha várias religiões. Tinha muçulmano, tinha católico, tinha várias religiões, entendeu? Tinha judeu também. Então, todo mundo era ateu, entendeu? Então, de certa forma, por exemplo, a minha namorada é do Kirguistão, então essa galera não se sentia meio que excluída, entendeu? Tanto que Stalin era da Geórgia, nem era russo, entendeu? Então, tipo, essa foi a vantagem, né? Todo mundo se sentia igual, né? Claro que... E o povo russo também não se sentiu tão mal, porque de certa forma todo mundo aprendia russo, todo mundo aprendia a história russa, então de certa forma a cultura russa era ainda superior às demais, assim, a galera falava russo, não falava ucraniano, não falava cazaque, não falava kirguiz, não falava azeri e outras línguas, beleza? Então por isso que a União Soviética, digamos, teve alguns pontos positivos para a cabeça do povo russo e teve pontos muito negativos. Eu vou explicar melhor com uma frase de Putin. Putin disse: aquele que sente falta, perdão, aquele que não sente falta da União Soviética não tem coração. Por que não tem coração? Porque a galera era uma família. Mas aquele que quer trazer a União Soviética de volta, que quer ressurgir a União Soviética, o comunismo, não tem cabeça.
Porque foi um desastre. O comunismo é um desastre. O comunismo ele não se sustenta por muito tempo. Esse é fato e pronto, acabou. O comunismo, o socialismo, as ideias de Marx não se sustentam, beleza? Então, foi por isso. Aí muita gente fala assim, mas o cara é da esquerda porque ele é comunista, porque ele fala isso, e também falou que a maior tragédia do século XX foi a maior tragédia do século XX foi a queda da União Soviética, brother. Não foi, a maior tragédia do século XX não foi que o comunismo não deu certo. Foi que os russos eles perderam muita terra. Era maior. Então a Rússia voltou às fronteiras do século XVIII. Ou seja, eles perderam meio que 200 anos com a União Soviética. É por isso que eu digo, se você tem um inimigo, envie comunismo para eles, que eles vão se destruir sozinhos, entendeu? Então, infelizmente, o Putin, ele era da KGB, ele é um espião da KGB, ele não era um ativista político, ele era um ativista da KGB. Então, por isso que você tem que entender o contexto da história. Ele não é um ativista político, ele não era um socialista comunista de coração, ele era um policial, ele era um espião, ele cumpria ordens. A cúpula da KGB, eu não digo apenas Putin, porque não é apenas o Putin que domina na Rússia. A cúpula da KGB, a cúpula quem tomou o poder na Rússia hoje, eles entendem que o comunismo foi um fracasso. Então quando a galera fala o Putin ele é socialista, brother, eu estudo relações internacionais no Oriente Médio e, mano, não existe formador de opinião sério em relações internacionais que defende essa ideia. O Putin ele não é socialista, ele não é comunista, ele não é da esquerda. Esquece isso. Esquece. Por exemplo, eu sou conservador, eu sou cristão conservador e eu vejo muitos canais do conservadores do Brasil, como Nando Moura, do Terça Livre, Olavo de Carvalho. Cara, eu concordo com tudo que eles falam, quase tudo, 99%. Mas nessa questão da Rússia, infelizmente, apenas nessa questão, eu acho que eles estão equivocados. Infelizmente, eu acredito que o Putin não é... Eu tenho certeza que o Putin não é socialista, não é comunista, ele não é da esquerda. Mas, ao mesmo tempo, ele não é direitista também, não é um conservador cristão. Ele é um cara pragmático. Ele faz as coisas por poder. Entendeu? Ele viu que o socialismo não deu certo, então... A cúpula da Rússia hoje, o exemplo deles não é a União Soviética. O exemplo deles é o Império Russo. O Putin ele se espelha em Pedro o Grande, ele se espelha na Catarina a Grande, que foram os melhores, ou Ivan o Terrível, que foram os maiores líderes que a Rússia teve na época imperial. Depois você pode até pesquisar sobre eles, cada um tem uma história muito interessante. Então é isso que a cúpula russa eles almejam. Ninguém mais quer exportar comunismo, porque viu que esse foi o motivo da derrota deles. Entendeu? Então Putin não é socialista. Mas as pessoas falam assim, mas o Putin ele apoia partidos comunistas e esquerdas do mundo. Brother, veja bem. O Putin ele não apoia partidos comunistas e esquerdistas. Ele apoia qualquer partido que é contra o Ocidente. Por quê? Depois da queda da União Soviética, alguém lembra da OTAN? A União Soviética se rendeu, ó. Nós perdemos, beleza. Só que a OTAN continuou viva. A galera da Rússia pensou assim, bom, como é que é isso, né? Veja bem, a gente perdeu, a gente assinou um acordo, né? Nós perdemos, tal, a União Soviética foi desmembrada, mas a galera continua com a OTAN. Aí o que eles fizeram? Eles viram que, mano, a gente tem que se defender. E aí que eles se uniram com a China. A Rússia e a China, elas fizeram um acordo mútuo, chamada Eurásia. A Eurásia ela surgiu mais porque a cúpula russa e também a cúpula chinesa, eles se deram conta que o Ocidente, eles agora estão a full velocidade máxima para implantar a nova ordem mundial. Você fala, meu Deus, a ordem mundial e nós também vamos estar sob o domínio deles. E a China também. Então a gente não é a nova mundial não acredita numa divisão de poderes. É a cúpula da nova ordem mundial mandando no mundo todo. Não é essa questão de o capitalismo venceu. Entendeu? Não é o capitalismo que venceu. É a nova mundial. O capitalismo venceu o comunismo, óbvio.
Mas eles não veem isso como o capitalismo venceu, mas é a nova ordem mundial vencendo e conquistando o mundo. A galera da Rússia e a China viram isso. Então qualquer partido, seja de direita, seja de esquerda, seja religioso, seja não religioso, Le Pen, Hugo Chávez, qualquer partido, qualquer líder que é contra essa cúpula da nova ordem mundial, vai ter o apoio da Rússia e da China. A Rússia e a China surgiram mais como uma defesa contra a nova ordem mundial. Eles se ajudam para se defender ou contra-atacar a nova ordem mundial. E de certa forma eu acho muito bom. Eu acho muito bom, sou totalmente contra a nova ordem mundial, sou totalmente contra os globalistas. Tanto que o Putin, antes do Trump, Putin era o inimigo número 1 do George Soros. Agora é o Trump, por quê? Porque o Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos na cabeça da nova ordem mundial. Então o Trump, ele balançou o poder da nova ordem mundial, por quê? Porque o Trump é o presidente dos Estados Unidos. A nova ordem mundial sem Estados Unidos não funciona, entendeu? Então a nova ordem mundial teve uma grande derrota, que foi a eleição do Trump e o Brexit, né? Então, claro que de certa forma eu apoio Putin e a Eurásia nesse sentido de que eles estão se levantando contra a ordem mundial, eles estão sendo uma barreira de defesa, porém a gente não sabe sobre o dia de amanhã. Amanhã pode ser que eles sejam os próximos caras maus do mundo. O Ocidente, quando lutava contra a União Soviética, eles eram os mocinhos, eles eram os caras do bem. Depois eles viraram os caras do mal. A maioria dos socialistas, foi como o Olavo de Carvalho fala, o socialismo, ele não é um estado, ele é uma ideologia. Então eles saíram da União Soviética, eles foram para o Ocidente. A ONU é muito mais esquerdista do que, sei lá, do que... talvez mais esquerdista do que o próprio Hugo Chávez. A ONU é um sistema marxista completo, entendeu? Então o socialismo e o comunismo foi derrotado na União Soviética, mas está vivo no Ocidente. E aí, velho? Então por enquanto eu apoio o Putin. Eu acho que o Putin foi uma esperança para o mundo. Deus, eu acho que até Deus levantou ele, porque de certa forma ele e a China... E a China não é comunista, tá? Se a China fosse comunista, não cresceria tanto. A China, ela pratica capitalismo. Os chineses têm uma cultura milenar, brother. Quando eles viram que o comunismo não dava certo, eles abriram o mercado e viraram capitalistas. Eles só tem um partido comunista lá de... O comunismo é de enfeite. Esquece o comunismo no nome deles. É que nem o PT. PT é Partido dos Trabalhadores. São trabalhadores? A Merkel tem... O partido dela é considerado cristão. É cristão? Então esquece. A China não é comunista. Então por isso que eu apoio a Eurásia por enquanto, tá? Eu apoio a ideia de ser contra a nova ordem mundial. Por isso que muitos sites da direita, como o Infowars, como o Breitbart, de certa forma eles gostam do Putin, porque de certa forma o Putin ele apoia o nacionalismo, ele apoia o cristianismo e todas as ideias, não porque ele gosta, que eu falei, ele é pragmático, né? Ele vê que essas são armas contra a nova ordem mundial, mas talvez depois eles sejam os próximos inimigos, eu não sei. Porém, o Putin não é da esquerda, não é socialista, não é comunista, entendeu? Esquece isso. Ninguém leva a sério. Tanto que eu acho que, não sou libertário, mas o cara das ideias radicais, ele tem uma ideia muito boa sobre... eu concordo com as opiniões dele, que ele fala sobre com a análise dele sobre o que acontece na política externa. Eu acho que ele está bem, tem um bom update, entendeu? Ele está bem atualizado sobre essa questão, mas também não sou libertário, concordo com alguns pontos deles. Mas é isso, galera. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma crítica, entendeu? Fique à vontade, entendeu? Espero que eu tenha respondido a essa pergunta e essa interrogação. O Putin não é socialista. Por enquanto, ele tende a ser mais de direita. E o sistema eurasiano não é um sistema de poder global. Por enquanto. Ok? Então, Deus abençoe a todos vocês.